Imediatamente após a parábola do grão de mostarda, Jesus apresentou outra ilustração breve, mas profundamente significativa sobre a natureza do reino de Deus. A parábola do fermento, registrada tanto em Mateus quanto em Lucas, complementa perfeitamente a parábola anterior, mas adiciona dimensões únicas à nossa compreensão de como o reino opera no mundo e em nossas vidas individuais. Jesus disse: "O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado." À primeira vista, esta é possivelmente a mais concisa de todas as parábolas de Jesus. Uma única sentença contendo verdades teológicas monumentais. Mas como tantas vezes acontece nos ensinamentos de Cristo, a simplicidade aparente esconde profundidades que merecem contemplação cuidadosa. A escolha do fermento como metáfora era culturalmente rica e teologicamente ousada. No contexto judaico do primeiro século, o fermento ou levedura carregava predominantemente conotações negativas. Durante a Páscoa, os judeus eram obrigados a remover todo o fermento de suas casas, simbolizando a purificação do pecado e da corrupção. Paulo mais tarde usaria o fermento como metáfora para influências corruptoras na igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Em contextos religiosos, o fermento frequentemente representava hipocrisia, orgulho e ensinamentos falsos. Portanto, quando Jesus comparou o reino de Deus ao fermento, ele estava deliberadamente subvertendo expectativas e desafiando categorias religiosas estabelecidas. Ele estava pegando algo considerado impuro e problemático e transformando-o em símbolo de algo extraordinariamente bom, menos a expansão transformadora do reino de Deus. Esta ousadia interpretativa é característica do ministério de Jesus, que consistentemente desafiou tradições humanas quando estas obscureciam verdades espirituais mais profundas. A cena doméstica que Jesus pintou era familiar a todos os seus ouvintes. Uma mulher, menos novamente Jesus escolheu uma figura feminina como protagonista de sua parábola. Algo notável em uma cultura patriarcal, estava preparando pão, a base da alimentação diária. Ela tomou fermento, uma pequena porção de massa fermentada, guardada do cozimento anterior, e o escondeu. A palavra grega sugere a ação deliberada de misturar completamente em 3 medidas de farinha. Os detalhes aqui são significativos. 3 medidas, ou 3 sacos de farinha, equivaliam a aproximadamente 22 litros, uma quantidade enorme, suficiente para alimentar mais de 100 pessoas. Esta não era uma receita doméstica típica para uma família pequena, mas preparação para uma grande celebração ou banquete. A desproporção entre a pequena quantidade de fermento e a massa gigantesca de farinha era deliberadamente dramática. O que acontece quando o fermento é misturado com farinha e água? Começa um processo invisível, mas inexorável. Os micro-organismos vivos no fermento começam a metabolizar os açúcares na farinha, produzindo dióxido de carbono e álcool como subprodutos. Este processo de fermentação faz com que a massa cresça, dobrando ou até triplicando de tamanho, transformando uma mistura densa e pesada em algo leve, poroso e expansivo. Crucialmente, este processo não pode ser apressado. Requer tempo, horas de trabalho paciente e invisível. Nada dramático é observável nos primeiros momentos após o fermento ser adicionado. A massa parece inalterada. Somente com o passar do tempo, as evidências de transformação se tornam visíveis. Além disso, a mudança é holística e abrangente. Não são apenas partes da massa que fermentam, enquanto outras permanecem inalteradas. Todo o lote é eventualmente transformado, até que tudo ficasse levedado. Jesus estava comunicando verdades profundas sobre como o reino de Deus opera tanto no nível macro da história humana, quanto no nível micro da experiência individual. No nível histórico-cultural, a parábola descreve a influência penetrante e transformadora do Evangelho nas sociedades humanas. Quando a mensagem de Cristo é introduzida em uma cultura menos, seja através de missionários pioneiros, da tradução das Escrituras,
ou do testemunho fiel de crentes ordinários, ela começa um processo de fermentação espiritual. Inicialmente, o impacto pode parecer mínimo. Os cristãos são uma minoria minúscula em uma vasta população. Suas práticas parecem estranhas, seus valores contracorrente, sua mensagem ofensiva a muitos. Mas com o tempo, como fermento trabalhando através da massa, o Evangelho permeia progressivamente aspectos cada vez maiores da vida social. Valores cristãos sobre a dignidade humana, compaixão pelos vulneráveis, importância da verdade e justiça, santidade da vida e responsabilidade moral começam a moldar leis, instituições, práticas culturais e consciência coletiva. A história ocidental fornece evidência dramática desta dinâmica de fermentação. Quando o cristianismo surgiu no Império Romano, era uma seita marginal, frequentemente perseguida. Mas gradualmente, através de séculos de testemunho fiel, sacrifício e demonstração prática do amor de Cristo, transformou fundamentalmente a civilização europeia. Hospitais foram estabelecidos para cuidar dos doentes. Universidades foram fundadas para buscar conhecimento. A escravidão foi eventualmente abolida após séculos de trabalho de cristãos comprometidos. Reformas sociais que protegiam crianças, mulheres e trabalhadores foram promulgadas. É crucial reconhecer que esta influência não foi uniformemente positiva. Menos a história da cristandade incluiu também hipocrisias terríveis, abusos de poder e traições aos princípios do Evangelho. Mas a trajetória geral da influência cristã autêntica através da história tem sido transformadora de maneiras que correspondem, notavelmente, ao padrão de fermentação descrito por Jesus. No nível individual, a parábola descreve a obra santificadora do Espírito Santo na vida do crente. Quando uma pessoa genuinamente se converte a Cristo, o Espírito Santo vem habitar nela, menos como fermento introduzido na massa. Inicialmente, áreas da vida podem parecer inalteradas. Velhos hábitos persistem, padrões de pensamento pecaminosos continuam. Mas um processo invisível de transformação começou. Com o tempo, à medida que o crente coopera com a obra do Espírito através de disciplinas espirituais, exposição à Palavra de Deus, comunhão com outros cristãos e obediência progressiva, a influência do Espírito permeia áreas cada vez maiores da vida. Atitudes mudam, desejos são reordenados, relacionamentos são curados. O caráter é moldado progressivamente à imagem de Cristo. Este processo chamado de santificação continua ao longo da vida inteira do crente, um fermento trabalhando pacientemente, até que tudo fique levedado. A parábola também nos ensina sobre a natureza penetrante e inevitável do reino. O fermento não permanece isolado em um canto da massa. Ele se difunde através de toda a estrutura. Similarmente, o evangelho genuíno não pode ser confinado a um compartimento separado da vida, marcado religião. Ele demanda soberania sobre todos os aspectos da existência, menos nossa vida familiar. Vocação profissional, relacionamentos, uso do dinheiro, entretenimento, prioridades, valores fundamentais. Esta totalidade tem implicações radicais. Significa que não existe dicotomia entre o sagrado e o secular para o cristão. Todo o território é território de Deus. Cada esfera da vida deve eventualmente ser permeada pelos princípios do reino. Um empresário cristão não deixa sua fé na igreja aos domingos. Ele a leva para as decisões éticas de segunda-feira. Uma estudante cristã não separa sua fé de seus estudos acadêmicos. Ela permite que molde sua busca por verdade em todas as disciplinas. A parábola também destaca a importância da paciência no processo de transformação. Nossa cultura contemporânea valoriza resultados instantâneos, mudanças dramáticas e antes e depois espetaculares. Mas a fermentação espiritual autêntica raramente é instantânea ou espetacular. É frequentemente lenta, invisível aos olhos externos e perceptível apenas retrospectivamente. Isto tem implicações práticas importantes para nosso discipulado. Devemos resistir à tentação de julgar prematuramente o progresso espiritual, seja o nosso próprio ou de outros. Um novo crente pode reter hábitos problemáticos por algum tempo, enquanto o Espírito trabalha em áreas mais fundamentais de caráter. Um cristão de longa data pode passar por períodos de aparente estagnação,
antes de avanços significativos. O fermento está trabalhando, mesmo quando não vemos evidências óbvias imediatas. Para pastores e líderes cristãos, a parábola é um convite à visão de longo prazo. Ministério eficaz raramente produz transformação instantânea e abrangente em uma congregação ou comunidade. É mais como o trabalho paciente de fermento, introduzindo fielmente a palavra de Deus, modelando caráter piedoso, criando ambientes onde o Espírito pode operar e confiando que ao longo do tempo, toda a comunidade será progressivamente transformada. A parábola também nos assegura que pequenos começos não prenunciam resultados insignificantes. Uma pequena quantidade de fermento transforma uma massa enorme. Um único crente fiel em uma família pode eventualmente influenciar gerações. Uma pequena igreja em uma comunidade aparentemente hostil pode tornar-se catalisadora de transformação social. Um ato de bondade cristã pode desencadear uma cadeia de consequências que se espalham muito além do que podemos imaginar. A parábola do fermento nos convoca a confiar no trabalho invisível mas poderoso do reino de Deus, assim como o fermento opera silenciosa, mas inexoravelmente para transformar toda a massa. O reino penetra, permeia e, eventualmente, transforma tudo que toca. Nossa responsabilidade não é orquestrar mudanças dramáticas através de esforços humanos frenéticos, mas introduzir fielmente o fermento do Evangelho menos através de nosso testemunho, caráter, ensino e serviço. E então, confiar que Deus fará o trabalho transformador. Não devemos nos desencorajar quando a mudança parece lenta ou quando nossa influência parece mínima. O fermento trabalha pacientemente, mas trabalha de forma certa. Em nossas vidas pessoais, em nossas famílias, em nossas comunidades e eventualmente em todas as nações da terra. O reino de Deus continua seu trabalho de fermentação até que chegue o dia em que tudo ficará levedado. Quando Cristo retornar e seu reino for plenamente consumado, e a terra estará tão cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar.